como palestrante Marco César da Silva Rocha. Marco é psicólogo, psicanalista, especialista em psicologia transpessoal, psicologia analítica e terapia cognitivo-comportamental. Formação em terapia de família e casal, formação em constelações familiares, educador físico, coronel da reserva do Exército Brasileiro, casado há 34 anos, possui 3 filhos. Reside em Natal, desenvolvendo suas atividades de terapeuta no seu consultório online. E o companheiro Marco, o nosso convidado Marco, vai nos falar hoje sobre reflexões sobre saúde mental. E apenas para lembrar, nós estamos no mês de janeiro, que trata da saúde mental. Por favor, Marco, eu tenho o privilégio e a honra de passar a palavra para você. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer da minha satisfação de poder receber um convite do clube por meio da Valéria e poder, nesses 20 minutos que me foram concedidos, reflexionar com todos os amigos e as amigas que nos dão esse privilégio, algumas ideias sobre a saúde mental, principalmente nesse janeiro chamado Janeiro Branco, né? Onde nós falamos muito sobre a conscientização da saúde mental. E me vem à mente a citação de um poeta romano chamado Juvenal. Nas suas sátiras, número 10, ele fala uma frase que ficou na história como uma citação muito importante de origem latina. Abre aspas, ele fala mais ou menos assim, Juvenal: mens sana in corpore sano. Ou seja, uma mente sadia num corpo sadio. É interessante que, na própria ordem onde a frase foi construída, a mente antecede ao corpo. E nós observamos que existiu e ainda existe um pouco preconceito quando se fala de saúde mental. Por exemplo, quando nós temos uma dor de dente, nós não temos nenhuma vergonha em falar: eu vou ao dentista, eu vou a tal profissional. Mas, às vezes, as pessoas têm uma certa reticência em falar: eu vou ao meu psiquiatra ou eu vou ao meu psicólogo tratar da minha saúde mental, que é uma saúde um pouco invisível, né? E que agora, com essas campanhas de esclarecimento, vem convidando todos nós, humanos, a cuidarmos um pouco dessa parte da nossa mente. Eu poderia dividir, melhor dizendo, a saúde mental invisível em 2 caminhos. O primeiro caminho, mais atinente ao funcionamento do nosso cérebro. Nessa hora, nós vamos buscar quem? Um médico psiquiatra, que é aquela pessoa que vai trabalhar o nosso quimismo cerebral. Vai ver as defasagens ali, vai tentar diagnosticar e fazer as correções através dos fármacos, dos medicamentos. Então, o psiquiatra, ele trabalha mais com essa questão do funcionamento cerebral. Geralmente, eles não fazem a chamada psicoterapia, né? Eles tentam ver um diagnóstico e passar uma medicação e acompanhar o seu paciente. Do outro lado da saúde mental, nós temos os pensamentos e as emoções. Normalmente, a pessoa, o profissional habilitado a cuidar dessa parte seria um psicólogo, né? Então, o psicólogo, ele convida aquele que tem a coragem de sentar lá no divã ou no sofá do seu consultório para falar um pouco a respeito dos pensamentos e das emoções. É importante colocar aqui o último conceito da Organização Mundial de Saúde, de janeiro de 1998, definindo o que seria saúde, né? Então, a organização nos diz que a saúde é um estado dinâmico, portanto, ele está em constante movimento, né? Hoje você tem a saúde, amanhã você não tem,
né? Então, é um olhar que nós deveríamos ter sempre acirrado para cuidar dela. Então, é um estado dinâmico de completo bem-estar. E aí, a nossa querida OMS diz que esse completo bem-estar se dá em 4 parâmetros: físico, que é o corpo; mental, né, que é essa questão mais invisível da mente, que nós estamos agora buscando refletir mais sobre ela; espiritual, que até então não tinha, o Conselho da Saúde agora traz a vertente espiritual; e social, as relações. Então, a saúde estaria inserida nesse conjunto, né, do físico, mental, espiritual e social. Como que nós deveríamos buscar essa saúde, né? Então, vou falar daquele ponto de vista que eu costumo trabalhar no consultório, ou seja, dos pensamentos, das emoções. Haja vista que o psiquiatra tem outro olhar já no quimismo cerebral. Eu diria que a grande pergunta do terceiro milênio para todos nós é: quem sou eu? Né? Os filósofos, a sabedoria, tantas pessoas vêm refletindo há milênios no quem sou eu. Em tese, seria fácil: eu sou humano. Mas a grande propósito da nossa existência seria pensar: será que eu sou um ser humano ou apenas humano? Então, a proposta que eu trago para toda a nossa reflexão é nós pensarmos o que é ser humano, que é muito mais do que apenas ser um humano. Então, ser humano, há necessidade de nós buscarmos quais são os nossos valores, quais os valores que devem nortear o meu caminhar. Haja vista que na vida nós temos vários caminhos. Eu me lembro de Alice no País das Maravilhas, o livro de Lewis Carroll. Alice está no meio de uma floresta e ela pode ir para a direita, para a esquerda, pode voltar, pode ir em frente. E o autor nos coloca um gato em cima de uma árvore. E Alice, não sabendo para onde ir, pergunta ao gato: senhor gato, para onde eu devo ir? E o gato, que parece que era um professor, um pedagogo, um mestre, sabe que quando um aluno faz uma pergunta, a didática diz que deveremos devolver essa pergunta ao aluno. E o gato pergunta: você quer ir para onde, Alice? E ela fala: eu não sei. E o gato responde: para quem não sabe, qualquer caminho serve. Eu, particularmente, discordo dessa colocação do gato, do autor, porque eu penso que não é qualquer caminho que serve na existência de cada um de nós. Por exemplo, o caminho do suicídio não é um caminho viável quando nós nos deparamos com uma grande dor. O caminho das drogas também não é um caminho viável. Então, não é qualquer caminho que serve. E a pergunta é: quais são os seus valores enquanto ser humano aqui neste planeta? Aí é uma viagem que nós convidamos a todos aqueles para fazer um autodescobrimento, para buscar uma introspecção, para que a partir desta introspecção haja uma iluminação de dentro para fora. Porque dessa forma nós estaremos contribuindo para a nossa higienização mental. E por que esta necessidade? Apenas para um dado estatístico, em 2018, nós tínhamos, no Brasil, diagnosticados clinicamente 11 milhões de pessoas depressivas. Agora, recentemente, em 2023, tivemos um incremento de mais 25%. Então, estamos hoje no Brasil em torno de 18 milhões de pessoas depressivas. O Brasil, segundo dizem as estatísticas, na América Latina é o país com o maior número de pessoas ansiosas.
E quando se fala aqui de ansiedade, a gente abre bem o espectro. Os transtornos de ansiedade generalizada, o pânico, as fobias, o transtorno de espectro pós-traumático, obsessivo-compulsivo. Então, o nosso país está na liderança da América Latina da questão da ansiedade. E digo mais, a própria OMS fala que até 2025, a primeira causa mortes no planeta será a depressão e suicídio. O suicídio e uma depressão. No planeta nós temos hoje, a cada 40 segundos, um suicida perdendo a sua vida. Ou seja, a cada 40 segundos. Nesse tempo que nós já estamos conversando aqui, algumas pessoas já tiraram a sua própria vida. Então, urge a necessidade de nós viajarmos para dentro. E quando eu falo viagem, não é uma visita interior. Porque uma visita, a gente vai, toma um cafezinho, passa 10 minutos e vai embora. Eu falo uma viagem, porque uma viagem demanda tempo. A viagem é um processo. E eu diria que no processo terapêutico do consultório, as pessoas demandam muito tempo para irem desvelando a sua infância, a sua adolescência, a sua adultez, a sua maturidade, desvelando a sua criança ferida. E ao dar essa oportunidade a si, há uma iluminação, limpando o nosso castelo interior e brilhando. E quando nós estamos iluminados por dentro, nós estaremos em condições de iluminar o próximo. Não pela nossa retórica, mas pelo nosso exemplo de autoiluminação. E aí poderemos ter a capacidade de servir em plenitude. Porque se nós olharmos para a natureza, olharmos para o sol, qual é o propósito do sol? É iluminar. Se nós olharmos para uma mangueira, qual é o propósito de uma mangueira? É dar o seu fruto à manga. E eu pergunto, qual é o propósito do humano? É ser humano. E o ser humano, ele tem, dentro das suas atribuições, a oportunidade de servir ao próximo e aproveitar o tempo. Porque nós deveremos nos perguntar sempre, quanto tempo ainda temos ou teremos na face da Terra? Eu me lembro de um sociólogo norte-americano chamado Morris Schwartz. O Dr. Morris Schwartz, ele já falecido, e a vida dele é muito interessante, tem um livro traduzido aqui no Brasil pela editora Sextante, chamado Lições sobre o Amar e o Viver. E por que esse livro é interessante e a história desse sociólogo é importante? Talvez alguém possa perguntar pelos livros de sociologia dele. Não. Morris Schwartz ficou eternizado na história porque ele foi acometido aos 70 por esclerose lateral amiotrófica, a ELA. E quando ele foi ao médico, e o médico passou para ele esse diagnóstico, ele perguntou, doutor, e qual é o meu prognóstico? E o doutor disse para ele, você deverá ter mais 6 meses de vida, os seus movimentos o senhor vai perder, e no final, daqui a 6 meses, o senhor vai morrer por asfixia. Portanto, o prognóstico sombrio. E o que esse Morris Schwartz fez da vida dele nesses 6 meses? Ele escreve um livro chamado Lições sobre Amar e o Viver. Dentre as várias pérolas do livro, eu trago uma para a nossa reflexão. Diz ele, em referência ao tempo, abre aspas, aprender a viver, aprender a morrer. A gente só aprende a viver quando falta pouco tempo de vida na Terra. Porque, segundo ele, nos Estados Unidos gastava-se muito tempo com fofoca, maledicências, o que nós não fazemos aqui no nosso Brasil. Mas quando você vê que a sua vida já não tem mais tanto tempo, há uma redefinição de valores para o existir, para o caminhar. Então, por que esperar um diagnóstico, um prognóstico sombrio para buscar a autoiluminação? Então, para a saúde mental, é super importante a introspecção, o autodescobrimento, a iluminação interior. E nesse processo,
nós vamos reflexionar quais são os nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que habitam a nossa mente? São pensamentos baseados em crenças cristalizadas, errôneas. Então, ao cuidar da sua mente, caberá ao terapeuta conduzir o paciente a revisitar essas crenças cristalizadas para que elas possam ser destruídas e refeitas, buscando a saúde mental. Outra questão importante na saúde mental é que quando você se conhece, fica mais fácil usar a tolerância para com o próximo. O que seria a tolerância? Seria dar o direito ao outro ser o que o outro é, e não o que eu imagino que ele deva ser. Então, como eu me conheço, eu posso ser mais tolerante com o meu próximo, usar a tolerância, entender que todos nós temos as nossas dificuldades. E ser tolerante facilita o nosso convívio numa sociedade dos desiguais. Quem é o outro, além da sua faceta, além do sorriso que estampa no seu rosto? Nós temos muitos sorrisos que por trás escondem muitas angústias e amarguras. Então, tolerância, saber respeitar o meu próximo, dar o direito a ele ser o que ele é, mas que eu possa, aos poucos, caminhar ao seu lado, dando a minha mão a ele para que ele possa ver outras facetas da vida. Buscar a saúde mental é buscar não julgar o próximo. Como dizia o dramaturgo francês Victor Hugo, na segunda metade do século XIX, segundo Victor Hugo, o julgamento na Terra sempre seria imperfeito, porque partiria apenas de uma dualidade, o meu ponto de vista e o seu ponto de vista. Mas o julgamento perfeito só quem pode fazer é Deus, que tem a tríade, o meu, o seu e o dele, ponto de vista. Então, quem somos nós para julgar os outros, né? Então, a busca da saúde mental visa também trocar a lente dos nossos olhos, mais adocicada, digo, que possamos ter uma vida, uma visão de mundo mais doce, mais fraterna, mais acolhedora, sabendo que todos nós temos as nossas dificuldades. Buscar a saúde mental é buscar trabalhar o auto-perdão e o alo-perdão. O perdão em relação a você e ao próximo. Porque quem aprende a se perdoar tem condições de perdoar o próximo, porque nós somos perfectíveis, não somos perfeitos. E como não somos perfeitos, todos nós erramos. E ao errar, temos que ter a capacidade de arrepender. Eu erro, me arrependo, sofro porque cometi aquele erro, mas tenho a oportunidade de reparar. O auto-perdão é fundamental para a saúde mental, porque a culpa e o remorso, muitas das vezes, acicatam as nossas mentes e nos deixam perder o brilho do viver. Então, entender que ser humano é errar, mas não persistir no erro. Entender que no nosso planeta a dor habita, e a dor, às vezes, é necessária, porque, às vezes, na dor, fazemos a nossa reconexão com o nosso espiritual, que é necessário na nossa caminhada. Dor, sim, mas sofrimento não. Porque o sofrimento, muitas das vezes, é o não entendimento da dor. E o sofrimento é fruto de uma revolta. Mas quando nós entendemos que a dor tem uma finalidade e ela nos amadurece e ela faz que cada um de nós possa redefinir valores, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. A partir desta viagem interior, nós vamos buscar a paz de quem tem uma consciência tranquila, de um dever retamente cumprido. De Dalai Lama, que diz: eu não dou o direito a ninguém tirar a minha paz. Se você é uma pessoa que tem uma comunicação violenta, eu não deixo que isso penetre a minha alma, porque a minha paz foi duramente conquistada. Mas eu respeito o direito de você ser quem você é. Eu sou tolerante para você, eu não julgo, porque eu sou um ser que, a partir da busca da saúde mental, desse processo, dessa viagem interior, eu fui
me iluminando paulatinamente, até poder, pelo meu exemplo, não só pela minha retórica, iluminar o meu próximo servindo. Como dizia Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura do Chile, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu permito, nesse momento, colocar uma palavrinha a mais nessa frase da Gabriela Mistral. Quem não vive para servir, ainda não começou a viver, que sempre há tempo. Enquanto estivermos respirando, podemos mudar a nossa faceta. Por isso, meus amigos e minhas amigas, no mês de janeiro, pelo menos, possamos refletir a respeito de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o propósito da minha vida? Que possamos ser diferente de Alice, que a partir do momento que saibamos os nossos valores, possamos caminhar firmemente no nosso caminho, cada dia, vivendo em profundidade, mas sabendo para onde estamos indo. Desta feita, eu tenho certeza que nós estaremos, sim, esta saúde mental. E aí nós estaremos encaminhando para essa saúde dinâmica, porque vamos agregar a nossa saúde mental a uma boa noite de sono, uma atividade física, uma boa alimentação e bons pensamentos e emoções equilibradas, que vão tornar o ser pleno, dando, digamos assim, combatendo o bom combate aqui na atual existência. Seriam essas minhas considerações nesses 20 minutos a respeito das reflexões sobre a saúde mental. O amigo trouxe a colocação, porque nem todo mundo tem acesso a um psiquiatra, a um psicólogo, é verdade, né? Há um custo, né? E nem todo mundo tem condição. Então, como é que eu posso ter uma saúde mental sem ter esse acesso? Bom, primeiro tem as políticas públicas, né? E a gente avançou muito isso, com os CAPs, né? Essa rede de apoio. Tem rodas de conversa, quer dizer, levando esse conhecimento, né? Então, essas políticas, a conscientização do Janeiro Branco, então é uma das maneiras de criarmos políticas onde a gente possa levar esse conhecimento de uma maneira mais democrática, digamos assim, para todo o local. Esse é um caminho. O outro caminho também que foi colocado é a questão dos filhos, né? Eu escutei o seguinte comentário: eu pude dar essa educação aos meus filhos, e quem não pode dar? Aí é uma questão, né, da paternidade, e aqui entendamos pater-mater, né, o papel do pai e da mãe, né, que educam esse ser para o planeta, né? Então, enquanto pais, nós podemos fazer essa introdução para darmos essa saúde mental ao nosso filho. Eu diria que é uma saúde preditiva, que é antes do adoecimento. E ainda tem outra colocação, que até que a Valéria trouxe também, que na realidade nós deveríamos procurar o profissional da saúde mental não quando estamos adoecidos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai ao dentista, não necessariamente tem a cárie no dente. Você vai lá para fazer uma revisão, olhar como é que está, e você vai ao seu cardiologista, você vai a um fisioterapeuta para mostrar para ele alguma dificuldade. É a mesma coisa na saúde mental. Alguns pacientes que eu tenho aqui no consultório, eu falo isso para eles. Alguns já estão há 10 anos comigo, então, e eles falam assim: nossa, como eu estou diferente. Eu falei: nossa, que bacana, né? Como a gente vai mudando, né? Como é dinâmico o processo. Porque não necessariamente nós vamos tratar a patologia, o transtorno. Tem pessoas que não têm nada aparente. Eu me lembro, certa feita, de um rapaz que levou 2 anos para começar a descobrir questões que estavam lá guardadas no seu íntimo, né? Então, assim, o que é? Nós não sabemos, mas essa interação profissional com o paciente é que permite aflorar questões que às vezes a gente desconhece. Então, nem sempre a gente deveria procurar quando tem alguma dificuldade, né? Eu digo assim, ó, toda semana você vem aqui, a gente ri, a gente chora, a gente toma um cafezinho, toma um chá, bate um papo, e a gente avalia como é que foi esse período e vai avançando. Então, pontuando, né? Não necessariamente tem que ter uma dificuldade para ir procurar o profissional,
se está muito inacessível o profissional, as políticas públicas, a rede de apoio, né? E nós estamos avançando muito, né, nesse cenário de forma positiva, e dentro de casa, dentro da família, né? Porque a família está muito esquecida, mas ela tem um papel muito importante, principalmente na responsabilidade daquele pai, daquela mãe, de observar aquele ser que está vindo ao mundo por isso que a nossa infância é tão larga, né? Eu costumo dizer que, engraçado, por exemplo, os animais, eles são, entre aspas, irracionais, e a infância deles não existe. E nós que somos humanos, em tese racionais, a nossa infância é tão longa. Deveria ser ao contrário, mas por que isso? É porque a destinação é distinta e nós, humanos, temos a infância toda, todo o período da infância, para colocarmos essa semente na mente dos nossos filhos. Mas, de repente, há muitos pais que se preocupam mais em olhar outras coisas e descuidam desse lado, da paternidade, pater-mater responsável com a saúde mental do seu ente Ele querido. fala sobre como lidar com o estigma que está associado na saúde mental e o preconceito que as pessoas podem ter em relação à psicoterapia. É, realmente, esse estigma existe, né? Mas é a falta do conhecimento. Então, o fato de estarmos aqui falando sobre saúde mental contribui para quebrar esses paradigmas, né? Há muita resistência, né? Então, é uma questão de transparência, né? Dessa luta de nós irmos para a rua, ir para a mídia, para falar, para comentar. Era até uma discussão que tinha sobre o Setembro Amarelo, né? Que era a questão do suicídio, que ninguém falava, era um tabu. A OMS tinha uma orientação para que não se falasse tanto, para não aumentar os casos. Enfim, mas isso mudou. Então, mês de setembro, estamos indo nas ruas falando nessa campanha, né? Então, mesma coisa. Então, esse estigma, o corpo a corpo, estarmos na mídia falando sobre o Janeiro Branco, explicando o que é, dizendo, olha, não é só para quem tem problema, até para que você não tenha, venha para cá. Venha, porque o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, ele fala que tudo que você não fala, segundo ele, tecnicamente, ele diz que você recalca, guarda para você, e se fica lá guardadinho, não quer dizer que está resolvido. Um dia vai sair sob a forma de sintoma. E ele cria a Associação Livre das Ideias. Ele diz que você tem que lembrar e falar. Lembrar, repetir, elaborar. Lembrar, repetir, elaborar. Coisas banais. Porque o que é problema para João, para Pedro não é problema. Então, não há uma régua. Cada qual responde a esse estímulo de uma forma distinta. Então, a sua questão é única, é só você, né? Então, explicar isso, né? Que não tem uma dor igual para todos, né? Respeitar a dor do outro, né? Que é a questão da tolerância, não julgar, acolher, né? Dizer que, eu costumo dizer assim no consultório, eu não sou sujeito e você não é o objeto direto. Eu e você somos sujeitos. Eu aqui sou você. Vou pensar junto com você. Somos uma só pessoa aqui, né? Então, acho que isso facilita. Então, como tirar o estigma, né? Esclarecendo, conhecimento, divulgação, mídia, é isso. Para que você faça uma conexão entre o tema da sua palestra e o mote do Rotary Club, que é fazer o bem, sempre, dar de si antes de pensar em si, né? Que é fazer o bem sem saber a quem. Eu diria que a gente só consegue dar quando nós estamos bem. Então, a saúde mental é necessária, porque saúde mental, acima de tudo, é auto-amor, é cuidado com si. E quando você cuida de você, quando você se equilibra, você tem mais condições e melhores condições realmente de servir, de dar ao outro o que tem de melhor em você. Então, acima de tudo, né, o autocuidado é importante, né? Eu costumo dizer que nós viemos para o planeta a sós e um dia retornaremos a sós. Então, esse autocuidado é muito importante, porque às vezes nós nos preocupamos muito em cuidar do próximo, mas você não cuida de você. Então, nunca foi tão importante cuidar de si nesses 4 níveis, né? O físico, o mental, o espiritual e o social, né? A necessidade do cuidado, olhar para você.
né? Porque quando você está bem, né, quando você se olha para o espelho e você está bem, você tem mais condições de uma forma consciente, enraizado, de ajudar o seu próximo. Bom, César, a gente queria aqui primeiro te deixar esse certificado, que é só um, né, um reconhecimento formal da sua participação aqui conosco, né? Então, o clube traz e eu vou enviar para você que você possa ter ele impresso, bonitinho, você vai estar recebendo isso em nome do nosso clube e do Rotary. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu me sinto honrado em poder ter conhecido Valéria e ter essa confiança dela, da família, né? E dizer que, como dizia Hegel, né, as grandes emoções a gente não consegue definir com palavras, né? A gente vive, né? Então é uma grande emoção estar com todos vocês aqui, de diversos locais, né, do país. Valéria nos Estados Unidos, para mim é uma satisfação e uma honra, né? Eu sou muito grato a essa oportunidade, tá certo? Agradeço a vocês o convite e espero de alguma forma ter contribuído, né, com cada um de vocês, tá? Estou sempre à disposição. Saudando, né, com palmas o nosso pavilhão nacional, eu bato o sino e encerro a nossa 22ª reunião hoje, quinta-feira, 25 de janeiro, no meu relógio, meio-dia 29, para vocês é 1h29, não.